Eu sou Zé Eduardo, professor de Física, e esta aula será sobre velocidade. Nós partiremos das ideias mais simples, ideias básicas. Partiremos do nível zero, supondo que você nunca tenha visto física em sua vida. E se você já viu física, mas se sente assim, como se nunca tivesse visto, além de aprender os conceitos básicos, você precisa de algumas dicas. Dicas que agora no início vão te ajudar muito na resolução dos exercícios. Essas dicas funcionam para muita gente e com certeza irão funcionar para você também. Se você tem muita dificuldade e não sabe por onde começar, tente começar pelo mais simples, pelo mais básico. Então, vamos começar falando sobre velocidade. E para a gente começar a falar sobre velocidade, a gente tem de falar sobre movimento, porque a velocidade é uma maneira de você medir o movimento ou repouso das coisas. E você só pode dizer que as coisas estão em movimento ou repouso se você adotar um referencial. A ideia é muito simples. Imagine, por exemplo, um automóvel trafegando por uma estrada. Você diz que o automóvel está em movimento em relação à estrada, porque a posição do automóvel na estrada se modifica com o passar do tempo. A estrada é o nosso referencial. Mas a posição do motorista não se altera em relação ao automóvel. Por isso, o motorista está em repouso em relação ao automóvel, que agora é o nosso referencial. É por isso que podemos dizer que as coisas estão em movimento e repouso ao mesmo tempo. Porque aquilo que está em movimento em relação a uma coisa qualquer, um referencial qualquer, pode estar em repouso em relação a uma outra coisa, um outro referencial. Por exemplo, para um automóvel trafegando numa estrada, o motorista está em movimento em relação à estrada, mas em repouso em relação ao automóvel. É por isso que dizemos que movimento e repouso são conceitos relativos, porque dependem do referencial adotado. Não existe movimento absoluto, nem repouso absoluto. Então, você não pode esquecer que para dizer que as coisas estão em movimento ou repouso, você precisa de um ponto de referência, um referencial. E então, verificar se com o passar do tempo, a posição das coisas varia ou não em relação a esse referencial. É bom a gente destacar que o referencial pode ser omitido quando ele for à superfície da Terra. Por exemplo, nos velocímetros dos veículos não está escrito que aquela velocidade que você está observando em cada instante está sendo medida em relação à Terra. Isto não precisa ser dito, porque os velocímetros sempre medem a velocidade dos veículos em relação à Terra. Então, podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua posição em relação a esse referencial se altera com o passar do tempo. Agora fica muito fácil você dizer para que serve um velocímetro. Serve para medir a mudança de posição de um veículo em relação à superfície da Terra com o passar do tempo. E é isso que chamamos de velocidade, a mudança de posição das coisas com o passar do tempo. Agora, imagine a seguinte situação. Você está num veículo que sai de uma cidade e se dirige a outra cidade, percorrendo uma rodovia entre essas duas cidades. Suponha que, num determinado momento, você olha para o velocímetro e nota que ele indica 90 km por hora. O que isso significa? O que significa 90 km por hora? Isto significa que, se fosse possível o veículo percorrer a estrada durante 1 hora, com o velocímetro sempre indicando 90 km por hora, a sua distância percorrida seria igual a 90 km. Note que, ao observar a velocidade de um veículo no velocímetro, você está fazendo isso no instante específico, que é aquele momento em que você olha para o velocímetro. É por isso que ela é denominada velocidade instantânea. O velocímetro mede a velocidade instantânea, porque é a velocidade naquele instante em que você olha para o velocímetro, mas ela se refere à distância percorrida pelo veículo durante 1 hora. Por exemplo, 90 km por hora. 90 km em 1 hora. 90 km é a distância percorrida pelo veículo no intervalo de tempo igual a 1 hora. A partir dessa ideia, você pode, de uma maneira muito simples, imaginar uma forma de calcular a velocidade média. Imagine um veículo que percorre a distância que separa duas cidades.
Para você calcular a velocidade média do veículo entre essas duas cidades, basta dividir a distância percorrida pela duração da viagem, ou seja, a distância pelo tempo. Vamos calcular a velocidade média de um veículo num exemplo muito simples. Imagine que ele está percorrendo uma rodovia qualquer entre duas cidades. Num determinado momento, quando o veículo passa por um ponto específico da estrada, você dispara o seu cronômetro, que vai começar a marcar o tempo a partir do zero, o instante zero. Em seguida, o veículo caminha pela estrada e suponha que depois de 30 minutos, o veículo percorreu 45 quilômetros. Vamos representar a estrada por uma reta, semelhante ao eixo X. E nela, indicamos a distância percorrida, 45 quilômetros. Em física, ao invés de usarmos a letra X, usamos a letra S para indicarmos a posição das coisas no espaço, porque a letra S é a inicial da palavra espaço em inglês. Então, a partir de agora, usaremos S para indicarmos a localização dos corpos no espaço. Você sabe dizer qual a velocidade média do veículo? É muito simples. O veículo anda 45 km em meia hora. Se essa velocidade fosse mantida durante 1 hora, o veículo iria percorrer a distância de 90 km. 45 km em meia hora. 90 km em 1 hora. 90 km por hora, que é a velocidade média do veículo. E é assim que consideramos a velocidade média nos veículos. O deslocamento em cada hora, mesmo que o veículo não tenha permanecido em movimento durante 1 hora. O odômetro é o local onde você pode observar a distância percorrida nos veículos. Normalmente, ele está acoplado aos velocímetros. Por isso, quando você quiser calcular a sua velocidade média, por exemplo, quando você utiliza a sua bicicleta para ir de sua casa à casa de seu amigo, basta verificar a distância percorrida no odômetro da bicicleta e então dividir pelo tempo gasto no percurso, como fizemos há pouco. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais no conceito de velocidade. Imagine uma régua e uma formiga caminhando sobre esta régua. Suponha que ela tenha iniciado o seu movimento no início da régua, que é o ponto zero. Chamamos esse ponto de origem dos espaços, e ao caminhar pela régua, ela passa pela posição 2 centímetros. Neste momento, com o nosso cronômetro, iniciamos a contagem dos tempos. Chamamos esse instante, que é o tempo zero, de instante inicial, e escrevemos TI igual a zero. Aqui colocamos o índice I na letra T para dizer que o tempo se refere ao instante inicial. E a posição 2 centímetros, que é a posição ocupada pela formiga no instante zero, chamamos de espaço inicial ou posição inicial. E escrevemos SI igual a 2 centímetros. Aqui também colocamos o índice I na letra S, para dizer que o espaço SI se refere à posição ocupada pela formiga no instante inicial. Então, o espaço inicial 2 centímetros é a posição que a formiga ocupa no instante inicial zero. Agora, suponha que a formiga continue caminhando pela régua, e no instante 10 segundos, que chamamos de instante final, a formiga está na posição 12 centímetros, que chamamos de posição final. Então, o espaço final 12 centímetros é a posição que a formiga ocupa no instante final 10 segundos. Qual a velocidade média da formiga? Basta dividir a distância percorrida pelo tempo. A formiga caminhou do 2 ao 12, 10 centímetros em 10 segundos. Caminhou 1 centímetro por segundo. Esta é a sua velocidade média. Note que se a formiga tivesse caminhado essa distância, percorrendo sempre 1 centímetro a cada segundo, ela levaria 10 segundos para chegar na posição 12 centímetros. Agora, vamos usar esse exemplo para tornar a nossa fórmula matemática da velocidade um pouco mais abrangente. Como você fez para obter a distância percorrida? Como você fez para obter 10 centímetros? Você fez 12 menos 2. E aqui, 12 centímetros é o espaço final e 2 centímetros o espaço inicial. Então, a distância percorrida pode ser obtida fazendo espaço final menos espaço inicial. Vamos anotar isto, porque isto fará parte de nossa fórmula. Vamos anotar
que você está subtraindo os espaços para calcular a distância percorrida. Você está fazendo o espaço final menos o espaço inicial. E para simplificar, é costume representar a diferença pela letra grega delta, que tem como símbolo um triângulo. Isto porque a palavra diferença começa com a letra D de delta. Então, ao escrevermos um triângulo, estamos escrevendo a letra grega delta para representar a palavra diferença. Por isso, ΔS significa diferença dos espaços, ou seja, espaço final menos espaço inicial. A partir de agora, sempre que formos representar a variação de uma grandeza, usaremos um triângulo, que é a letra delta maiúscula. Isto porque, para calcular a variação, faremos sempre a diferença, faremos sempre a subtração entre as grandezas final e inicial. Estamos fazendo isto para representar a variação do tempo. Sempre que escrevermos ΔT, queremos dizer tempo final menos tempo inicial. Então, a equação de nossa velocidade média fica assim: Vm igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔS significa espaço final menos espaço inicial, e ΔT, instante final menos instante inicial. Resumindo para você, Vm é a velocidade escalar média, ou simplesmente velocidade média. ΔS, deslocamento escalar ou variação de espaço, e ΔT é o intervalo de tempo. Só mais uma observação antes de um exemplo. É costume, para simplificar a notação, quando o instante inicial for zero, ao invés de escrevermos TI, escrevemos T0, T índice 0. E o espaço neste instante, ao invés de SI, escrevemos S0, S índice 0. E para o instante final, simplesmente T. E para o espaço final, S. Pronto, a fórmula matemática para a velocidade média está completa para você. Agora, é claro que ao substituirmos os valores em nossa nova equação, o resultado será o mesmo obtido anteriormente. Porém, essa maneira de escrever a fórmula matemática da velocidade é muito usada e será muito útil para resolvermos exercícios um pouco mais complexos, como veremos a seguir. Antes de prosseguir, observe atentamente esta imagem, que resume tudo o que foi exposto até aqui. Certifique-se de que entendeu cada detalhe antes de prosseguir. Para você ter certeza de que entendeu tudo, resolva junto comigo este exemplo. Imagine uma formiga que percorre a distância que separa dois pontos numa régua. Para você calcular a velocidade escalar média da formiga entre esses dois pontos, basta dividir o deslocamento escalar ΔS pelo intervalo de tempo ΔT gasto no percurso. O instante zero é o momento em que a formiga passa pelo ponto 1 centímetro. É por isso que o espaço inicial S0 da formiga é igual a 1 centímetro. A formiga caminha pela régua e 10 segundos depois ela passa pelo ponto 9 centímetros, que é o espaço final da formiga. Estas informações foram todas reunidas e agora serão aplicadas na fórmula matemática da velocidade média. Note que o deslocamento escalar ΔS da formiga é igual a 8 centímetros e o intervalo de tempo ΔT associado a este deslocamento é igual a 10 segundos. Por isso, a sua velocidade escalar média é igual a 0,8 centímetros por segundo. Isto significa que se a formiga tivesse caminhado essa distância, percorrendo sempre 0,8 centímetros a cada segundo, ela levaria 10 segundos para percorrer a distância entre esses dois pontos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.